E, portanto, o Estatuto não é, da minha perspectiva, um grande diploma, mas o Código é. E o Código vai, no quadro do contencioso administrativo, regular de forma plena a tutela dos direitos dos particulares também nas questões ambientais, através da justiça administrativa. E o Código aqui, através dos mecanismos que instituiu, procurou criar mecanismos de tutela dos direitos ambientais. Em alguns casos, especificamente, e eu só tenho pena que não tenha sido um pouco mais específico, não tenha criado um meio verde, um meio virado especificamente para as questões ambientais, há um meio processual que é esverdungado, que é a intimação para a proteção de um direito fundamental. E nesta intimação para a proteção do direito fundamental cabe a proteção do ambiente. É um meio esverdungado, não é? Mas os outros meios, quer a ação administrativa especial, quer a ação administrativa comum, que prevêem um controle integral da administração e uma tutela integral dos direitos dos particulares, estes meios fornecem uma lógica que permite esta tutela também no quadro das relações ambientais. E, portanto, o jogador criou, no quadro dos meios processuais, mecanismos, meios principais, mecanismos para a tutela dos direitos em matéria ambiental, criou este meio processual específico, um meio processual urgente, que permite a tutela de direitos ambientais, e que vai ao encontro de uma previsão que estava na Lei de Bases do Ambiente, da existência de um meio processual específico do direito do ambiente. Enfim, a Lei de Bases falava nos embargos do ambiente e era extremamente contraditória. É preciso haver ali alguma bondade jurídica para tirar dali algum conteúdo. Eu lembro-me que havia um esforço que era mais de construção teórica do que outra antes desta reforma, em que, por um lado, o professor Cantilho, por outro, o professor Freitas do Amaral e eu próprio, procurávamos fazer o melhor possível para dar algum conteúdo útil a algo que não tinha verdadeiramente conteúdo. E, portanto, há agora um meio processual esverdungado. E depois também há uma outra coisa que mudou, é que no âmbito das providências cautelares agora estabelece-se um princípio inominado, uma cláusula aberta em matéria de tutela cautelar. E esta cláusula aberta existe quer no quadro das garantias negativas, como era tradicional e como correspondia à lógica da suspensão da eficácia, até garantias positivas que podem obrigar a administração a atitudes ativas relativamente, por exemplo, a uma relação de natureza ambiental. Podem, por exemplo, autorizar provisoriamente uma fábrica a funcionar, qualquer outra coisa do género, corresponde a uma atuação positiva de tutela do ambiente. E, portanto, apesar de não ter havido este salto que eu gostaria que tivesse havido, enfim, e lá está, por isso também quando eu disse que gostava do Código, não disse que lhe dava 18. Enfim, e o Sr. Ministro da Justiça interpretou muito bem o meu pensamento, ao dizer 15. 15 é uma nota boa, é um bom, em direito é um bom grande, é uma nota boa. Mas não é ainda bem a distinção nem o muito bom. Enfim, havia alguma coisa que eu poderia ter feito mais. Enfim, e da minha perspectiva, faria sentido criar, quer no quadro dos meios processuais principais, quer no quadro dos processos urgentes, quer nas providências cautelares, instrumentos específicos da tutela dos direitos das relações ambientais. Agora, não o tendo feito, o sistema que encontrou é um sistema completo e um sistema que tem muitas virtualidades. E, curiosamente, a esta reforma veio associar-se outra reforma que contribuiu para aumentar essas potencialidades. Estou a pensar no regime da responsabilidade civil, que era uma coisa que deveria ter sido feita em simultâneo com a reforma do contencioso administrativo, só foi feita em 2008, mas é um diploma que vai concretizar uma diretiva ambiental, e essa diretiva ambiental tinha uma diferença que vai potenciar esta abertura do Código de Processo Administrativo às relações ambientais. É que a diretiva estabelecia uma responsabilidade pública de raiz em caso de uma responsabilidade civil ambiental. E, portanto, a ideia de que ao lado do particular ou da pessoa que efetivamente lesava o ambiente, que havia uma responsabilidade pública de raiz das autoridades públicas que tinham deveres de prevenção e de reparação no quadro das lesões ambientais.
E, portanto, há aqui uma publicização das relações que também abre caminho, se for associada ao artigo 4º, número 1, ao INEL do Estatuto, que abre o caminho para fazer do contencioso administrativo o contencioso privilegiado das relações jurídicas ambientais. Podemos discutir, e enfim, aqui a professora Carla Amado Gomes tem posições algo diferentes das minhas. As delas são um bocadinho mais equitativas no sentido da distribuição entre o contencioso dito civil e o contencioso dito administrativo. E, portanto, aqui pode haver uma questão de grau. Eu sou mais administrativista aqui neste sentido, de dizer que tenho alguma dificuldade em conceber relações puramente privadas, porque em qualquer momento haverá alguma intervenção de uma autoridade pública que serve para transladar esse contencioso para a esfera dos tribunais administrativos. Mas não vamos discutir isso, ainda por cima estamos fora de casa e, portanto, é uma altura de paz científica, não é? Embora eu tenha sempre muito gosto em discutir com a professora Carla Amado Gomes, que é, enfim, a minha interlocutora em muitas destas questões de ambiente. Foi a minha, para além de ter sido minha aluna, foi das minhas assistentes diletas, desde sempre, em Direito do Ambiente, a quem eu devo muito nestes anos todos em que tenho assinado Direito do Ambiente, e agora é minha colega, e, portanto, é sempre bom continuarmos esta discussão para além da lógica da universidade propriamente dita. Mas, enfim, efetivamente, esta é uma discussão que tem a ver com o montante, com a distribuição. Mas o que é facto é que estamos todos de acordo é que há agora um novo papel para o contencioso administrativo que foi criado por este regime da responsabilidade civil. Este regime da responsabilidade civil, que de resto, hoje de manhã, a professora Carla Amado Gomes já fez alguma referência ligando à ideia da compensação ambiental. De resto, uma excelente ideia, como eu há pouco lhe disse, e que eu acho que tem muitas virtualidades. Esta ideia da responsabilidade civil ambiental procura levar a sério as questões do contencioso ambiental e procura não deixar nada de fora. A ideia da lesão ambiental que aqui aparece é uma ideia que abrange tanto a dimensão subjetiva, a dimensão da lesão dos direitos particulares, como a lesão objetiva ao meio ambiente. E tudo isso integra a noção da lesão ambiental. O que põe termo a uma discussão que havia do passado, mas que era uma boa discussão, a distinguir a lesão ambiental e a lesão ecológica. Era uma coisa que um dos meus assistentes diletos, mas esse perdeu-se, não fez o doutoramento. O Dr. José Cunhal Sendim tinha proposto na sua tese de mestrado e que parecia uma excelente ideia. Mas essa discussão que nós tínhamos, no sentido de separar a dimensão subjetiva da dimensão objetiva e permitir que ambas fossem tuteladas através de meios do contencioso, isso acabou por vir agora pela via comunitária, por uma noção de lesão ambiental que é dada pela diretiva e depois pela lei portuguesa, que tem uma noção ampla de lesão ambiental em termos subjetivos e em termos objetivos. Depois também há, neste domínio, uma lógica que era inelutável e para a qual os administrativistas há muito lutavam, que é a ideia de reconduzir a noção tradicional de culpa não à lógica tradicional do direito penal ou do direito contraordenacional, ligando-a a uma intencionalidade ou à falta de intencionalidade. Não, a ideia de uma noção objetiva de culpa. Se há uma imputação objetiva de algo a alguém, esse alguém é culpado. Não há aqui nenhum juízo de valor. A culpa na responsabilidade civil, não é assim na responsabilidade penal, mas na responsabilidade civil, sobretudo na responsabilidade civil administrativa, tem que ser entendida em termos de uma responsabilidade objetivada, em termos da imputação de um facto a alguém. E esta reforma introduziu esta ideia. Tal como flexibilizou a ideia do nexo de causalidade, que é um velho problema do direito ambiental. Porque a teoria da causalidade adequada não é adequada para o direito do ambiente. Enfim, eu dou este exemplo normalmente aos meus alunos e faz algum sucesso, não é? Se aplicássemos os mecanismos tradicionais do processo civil para poder responsabilizar alguém pela morte do John Smith hoje, no Reino Unido, era preciso encontrar a vaquinha Daisy, que o comeu há 2 anos. Era preciso aquela vaquinha que estava infectada com a doença das vacas loucas. Ora bem, isto não é adequado para o domínio do ambiente, significa que não havia responsabilidade. E, portanto, a ideia da responsabilidade tem que ser determinada de acordo com critérios em que
não se dispensa a causalidade, mas a causalidade é determinada em abstrato. Basta que o Sr. John Smith seja carnívoro e ou seja, que se alimente de carne, que não tenha nenhum regime alimentar especial. A professora Carla está-se a rir porque, enfim, ela tem esse regime especial. Enfim. Mas desde que... E, portanto, este exemplo não funcionaria com ela. Mas, enfim, desde que o Sr. John Smith habitualmente comesse carne e desde que estivesse provado que a doença das vacas loucas é assimilável pelo homem e que gera consequências no quadro de uma realidade que tem a ver com isto, então há um nexo de causalidade. E, portanto, é preciso flexibilizar a causalidade. Havia duas vias. Eu devo dizer que a que foi seguida nem sequer era a que eu preferia. A via que eu preferia era a via alemã, da ideia da presunção de causalidade. No Código Alemão, ou na Lei de Responsabilidade Civil Alemã, diz que sempre que houver alguém que esteja em condições de cometer aquele facto, deve-se presumir que o cometeu. Ou seja, inverte o ónus da prova. O jogador não teve coragem, e também não era essa a lógica da diretiva, mas não teve coragem de ir tão longe. De resto, e já agora se me permitem também, e uma nota séria, quem fez a transposição da diretiva foi um excelente jurista recentemente morto, e portanto, ou recentemente faleceu, o Dr. Mário Melo Rocha. E portanto, também fica aqui esta nota de homenagem. O Dr. Mário Melo Rocha foi meu assistente, era meu orientado, era uma pessoa de quem muito se podia esperar também no domínio jurídico e a doença afastou-o do nosso convívio. Enfim, ele não teve coragem na altura, enfim, apesar de tudo, o diploma da responsabilidade não é mau, mas, e foi ele o deus ex machina daquilo, enfim, ao que parece, mas não teve a coragem de ir para a solução alemã. Mas estabeleceu um esquema de flexibilização do mecanismo do nexo de causalidade que permite resolver adequadamente estas questões do nexo de causalidade. E, portanto, adotou, se quiserem, uma boa solução para as questões ambientais. E, portanto, há todo um conjunto de transformações que têm a ver com um domínio novo, que este domínio científico do direito do ambiente é novo, e que casam bem com um direito processual renovado, que é o caso da realidade portuguesa. Porque, efetivamente, no contencioso administrativo português de hoje, libertámos de muitos dos traumas do passado, libertámos de uma lógica de um contencioso limitado e algo escuruzado, que quando atuava era para proteger a administração, para uma lógica de uma tutela plena e integral dos direitos dos particulares, perante a qual o juiz goza da plenitude de poderes. E, portanto, isto introduz um potencial novo a esta relação que agora se estabelece entre o contencioso ambiental e o contencioso administrativo. Eu provavelmente já abusei dos tais 15 minutos que o senhor presidente, o senhor moderador, teve a amabilidade de não ter referido antes e peço desculpa, mas então agora, uma vez que me cedi, posso terminar também de uma forma poética, não é? Que é citando a poesia, aliás está na moda neste colóquio, enfim, o padre António Vieira, num daqueles seus magníficos sermões, cultivando a língua portuguesa, pedia desculpa ao auditório porque não tinha tido tempo para ser mais breve. E, portanto, peço desculpa, mas não tive realmente tempo para ser mais breve. Muito obrigado, Sr. Professor.